Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso Papo Desinformante. Aqui a gente troca uma ideia sobre as últimas da desinformação. Chega mais. Na manhã do último sábado, dia 17 de agosto, o dono do X, do antigo Twitter, anunciou oficialmente que vai fechar o escritório brasileiro da empresa. Ele falou que vai deixar a empresa aqui sem representante legal, e essa decisão teria sido tomada em razão de uma pressão muito grande vinda do judiciário brasileiro, mais especificamente do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro disse que vai aumentar uma multa da rede social porque ela tem desobedecido frequentemente decisões judiciais. Mesmo sem o escritório, a plataforma ainda precisa seguir a legislação brasileira. Mas esse assunto, ele dominou as redes, não só o X, mas dominou o debate público, especialmente porque a gente está no ano eleitoral e isso pode ter impactos. Mas eu queria primeiro que Matheus contasse mais um pouco do que motivou essa decisão, né, do Elon Musk. Oi, Ana. Oi, Nina. Oi, pessoal. Pois é, Ana, na manhã de sábado, o perfil de relações globais do X, né, publicou aí a notícia de que estava oficialmente fechando o escritório no Brasil. De acordo com eles, né, o argumento utilizado foi que a decisão se deu para proteger a segurança da equipe e colocou a responsabilização da ação diretamente nos ombros de Alexandre de Moraes, né, o ministro do STF. A publicação do X encerra com a provocação, inclusive, ao juiz, né? Eles falam assim, abre aspas, suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer, democracia ou Alexandre de Moraes, fecha aspas. Além disso, o X também compartilhou nas redes imagens do peticionamento eletrônico, cujo relator é o Alexandre de Moraes. Como a Ana falou, a saída do X do país não significa o fim do acesso à plataforma pelos os usuários brasileiros, né? Mesmo assim, pesquisadores e representantes do governo federal apontaram como a decisão parece ser uma forma de forçar um possível banimento da plataforma no país, responsabilizando o STF para obter benefícios na disputa política nacional. A Estela Aranha, que é membro do Conselho de Inteligência Artificial das Nações Unidas e também fez parte aí do Ministério da Justiça brasileiro, né, falou que tudo isso parecia ser um método de propaganda e interferência para desestabilizar as instituições democráticas e os processos políticos no país, para evitar a responsabilização dos crimes da extrema-direita contra o Estado democrático e insuflar os desígnios golpistas. O professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, o David Nemer, disse que a decisão deixou clara a estratégia de Musk em não aceitar atender às leis brasileiras, né, culpando Moraes e o STF pela saída da empresa do país. Vale repercutir, né, que a decisão da retirada do X do Brasil, como a Ana falou, se deu após o ministro Alexandre de Moraes decidir na semana passada aumentar a multa e indicar possíveis responsabilizações do X por crime de desobediência após a rede não cumprir a decisão judicial de bloquear 7 perfis, incluindo o do senador Marcos Duval. A empresa já acumula aí mais de 300 mil em multas, como noticiou a Folha, Ana. Pois é, Matheus. E aí, enfim, esse argumento, né, do Elon Musk está sendo usado para dizer que, né, o país não é um país democrático, que o judiciário tem cometido excessos, enfim, as acusações de censura estão voltando e tudo mais. Eu queria chamar a atenção para uma matéria aqui que saiu na mídia, que pegou aí os 7 perfis que tiveram essa determinação de bloqueio, né, do Moraes, e também os outros 12 contas que o Moraes pediu mais dados, né, informações sobre os dados cadastrais dessas contas. Então, quer dizer, que contas são essas, né? Que perfis são esses? A maioria dos perfis que tiveram pedido de bloqueio de informações cadastrais, o que elas têm em comum? Publicações falsas, ataques ao sistema de votação no Brasil, insinuações nunca comprovadas de fraude nas urnas eletrônicas e ofensas pessoais a Alexandre de Moraes. Como o Matheus diz, uma delas, por exemplo, é do senador Marcos Duval. Ele diz, por exemplo, no perfil dele, Alexandre de Moraes é o brasileiro mais perverso, com o maior número de crimes contra a humanidade em nossa história. Um outro perfil, por exemplo, é de Paola Daniel, que é a advogada e mulher do ex-deputado Daniel Silveira. Ela sugere aqui numa das postagens que as eleições foram fraudadas. Essas contas estão todas no ar, né? A bem dizer,
quer dizer, afrontando o sistema eleitoral, afrontando as urnas e ofendendo pessoalmente o ministro, etc., o nosso sistema eleitoral, essas contas permanecem no ar, o X não fez nada em relação a elas. E a Paola, aqui que eu estava dizendo, Paola Daniel, além de dizer que a eleição foi fraudada, ela também já usou a sua conta no X para colocar em xeque a segurança das vacinas da Covid. Nina, eu te pergunto, uma decisão dessa, uma notícia dessa, que tipo de impacto que ela pode ter na nossa democracia, que tipo de impacto que ela pode ter nas eleições de outubro? Pois é, pode ter impactos grandes, né. Eu acho que é importante a gente linkar esse episódio do anúncio da saída do X do Brasil com outros fatos políticos desse momento, né, porque claramente essa decisão de retirada do X do Brasil é uma decisão política. É uma decisão política que acontece num momento eleitoral, né, a campanha eleitoral começou na última sexta-feira, então estamos em pleno momento de campanha, há poucos dias, pouco mais aí de um mês e meio, né, para as eleições municipais. Acontece num momento de uma certa, fragilidade do STF por conta da recente divulgação de trocas de mensagem entre o ministro Alexandre de Moraes e seus, enfim, colaboradores, assessores no momento das eleições de 2022, numa tentativa, por um lado de expor, né, alguns fatos que aconteceram naquele momento, mas também numa tentativa de demonstrar supostas irregularidades que teriam sido cometidas nos pedidos de retiradas de perfis, e de conteúdos em redes sociais. Portanto, é um momento político bastante complexo e a gente não pode olhar para essa retirada do X sem falar nesses outros episódios. E eu acho que uma outra coisa que a gente precisa fazer, além de olhar os outros episódios políticos, é também separar a discussão sobre as decisões de Alexandre de Moraes ou as decisões do TSE e do STF das ações de Elon Musk. Elas são, a gente não pode cair, eu acho, na falácia de achar que essa é uma discussão entre Musk e Alexandre de Moraes, quem está mais certo ou quem está mais errado. Não é essa a questão, né? A gente enquanto sociedade brasileira, a gente enquanto cidadãs e cidadãos, pode e deve exigir transparência da nossa Suprema Corte e de todos os juízes que fazem parte dela. Eu acho que podem ser questionados alguns métodos, algumas tomadas de decisão, o limite entre a moderação de conteúdo para evitar um golpe contra a democracia, como, né, foi feito no Brasil a tentativa de golpe do 8 de janeiro, e o limite entre isso e a limitação da liberdade de expressão nem sempre é óbvio, né? Esse argumento da limitação da liberdade de expressão, ele tem sido muito aparelhado, ele tem sido muito utilizado de uma maneira muito distorcida, mas é claro que todas as ações que versam sobre as possibilidades das pessoas se expressarem em quaisquer ambientes sociais que sejam, digitais ou não, precisam ser tratadas com muito cuidado, e por isso eu acho que a sociedade brasileira precisa estar atenta, precisa cobrar, precisa fiscalizar e precisa acompanhar como esses processos estão acontecendo. Isso é a relação da sociedade brasileira com a nossa Suprema Corte, com os nossos ministros. Elon Musk, como dono de uma plataforma de mídia social americana, não tem, do meu ponto de vista, nenhum direito de decidir se ele vai ou não cumprir uma decisão de uma organização, de uma instituição democrática de um outro país, seja do Brasil, seja de qualquer outro. Então, eu acho que tem uma questão de soberania que está envolvida aí, que é muito relevante e que a gente não pode deixar em segundo plano, né? Como se a discussão fosse o quanto Alexandre de Moraes errou, ou o quanto acertou, ou o quanto Musk está errado, ou o quanto está certo. Acho que tem uma questão de soberania que está no centro desse debate. E acho que vale dizer também que essa decisão de Musk de retirar o Twitter do Brasil, né, o X do Brasil agora, é uma decisão que ele constrói discursivamente como se o X estivesse sendo atacado, né, as pessoas estivessem sofrendo perigo de vida, etc. Mas a gente sabe também que o X já estava numa posição econômica muito ruim no Brasil, que em termos de negócios já estava muito pouco viável para o X no Brasil, e que, em não estando no Brasil, ele enquanto empresa, né, acaba se tornando muito menos alvo de decisões judiciais, ou seja, qual é a capacidade da justiça brasileira de fazer valer uma decisão para uma empresa que sequer tem sede no seu país, né, que atua online e que não tem sede no seu país. Então me parece que é uma estratégia aí
de aproveitar um momento político sensível para retirar a empresa, tornar mais difícil que se tenha o enforcement, né, tenha de fato a aplicação das decisões judiciais sobre a empresa, e acho também que tem aí um cabo de guerra, né, com o STF, porque eu acho que Musk está muito interessado em fazer com que o STF, ou o próprio Alexandre de Moraes, dobre a aposta, vá lá, bloqueie o X, para que ele fortaleça o seu argumento de que o STF e o próprio ministro vão numa direção autoritária, quando a gente sabe que já existe uma exigência de que todas as empresas que atuam no ambiente digital tenham sede no Brasil, né? Então, esse cabo de guerra está acontecendo nesse momento, a gente vai ter aí que acompanhar para ver os próximos capítulos, mas eu acho que as várias dimensões que envolvem esse episódio nos mostram o quão mais complexo está ficando o debate sobre mídias sociais e o debate online na nossa sociedade contemporânea. Obrigada, Nina. A gente segue acompanhando o nosso site desinformante.com.br. Para nós, imprensa, diz aí, Matheus, a gente não muda nada nessa decisão, que a gente continua recebendo um emoji quando a gente vai procurar a assessoria de imprensa do Twitter. Para quem não sabe, para quem é jornalista sabe, mas para quem não sabe, a gente recebe um emoji de cocô como resposta do Twitter, do X. Não é isso? Já faz um bom tempo, né, Ana? A gente, nessa produção diária de notícias, sempre está contando ali com a assessoria, né, das plataformas, da Meta, do TikTok, que estão recebendo as mensagens, mandando ali alguma resposta, mas já faz aí um bom tempo que a gente não conta, né? Não pode mais contar com o X, e não é nem no Brasil, assim, numa questão mais global, né? A imprensa global não está contando com o X de ter essa resposta da área da comunicação e da assessoria. Seguimos acompanhando o assunto. Gente, obrigada pela audiência. O Papo Desinformante fica por aqui. A gente volta semana que vem. Enquanto isso, nos sigam nas redes, @desinformantebr no Instagram, no X, no LinkedIn, no TikTok também. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.